Olá pessoal, olá família típica. Hoje nós vamos falar mais uma vez sobre autismo leve e exercício de direitos. Os autistas leves têm direito de exercer algumas garantias que estão previstas na lei para pessoas com deficiência. Eu sei que esse é um assunto polêmico e complicado, mas daqui a pouquinho eu vou te explicar detalhadamente como é que isso funciona. Aguenta aí. Pois é, gente, o autismo leve, primeira coisa, vamos desmistificar aqui o uso dessa expressão autismo leve. Tem muita gente que fala que não existe autismo leve, porque autismo é uma deficiência. Para ser autismo, é preciso que surjam obstáculos, problemas, barreiras relevantes. Ou seja, é preciso que a condição do transtorno do espectro autista, manifestando-se em alguém, gere um prejuízo relevante, um prejuízo considerável, um prejuízo que afete, em alguma medida, a competitividade dessa pessoa no mundo das pessoas típicas. Tem que haver um prejuízo relevante. Então, se existe um prejuízo relevante, como é que eu posso dizer que é leve? Então, solucionar essa questão não é fácil, não é uma irrelevância, não é uma trivialidade. Porque quando a gente fala em autismo leve, a gente não quer dizer necessariamente que existem quadros, formas de manifestação no autismo que não tragam prejuízo relevante. Sempre traz um prejuízo relevante. Pois é, dentro do espectro autista, onde se situam pessoas que têm um prejuízo relevante na sua vida por causa da condição, existem algumas pessoas que têm o prejuízo ainda mais relevante. Ainda mais relevante significa que existem gradações de níveis de manifestação do transtorno. É por isso que a gente diz que tem grau de suporte 1, 2 e 3. O grau de suporte 1 seria o grau de suporte que tem aquela pessoa do autismo leve, que a gente está falando nesse vídeo aqui. Ou seja, aquela pessoa em que o transtorno do espectro autista se manifesta de maneira menos severa. É isso, menos severa. E para eu distinguir, para falar de exercício de direitos, entre aquele indivíduo que tem o autismo mais severo e aquele que tem o autismo mais leve, eu preciso ter uma expressão. E essa expressão que a gente utiliza é autismo leve, o que não significa que nenhum autista deixa de ter um prejuízo decorrente da condição, porque, afinal, o direito só existe porque o Estado entende, o Estado que produz as leis, que obriga todas as pessoas, entende que aquela pessoa que tem o transtorno tem uma desvantagem na sociedade, no jogo da vida. Uma desvantagem, um prejuízo em relação às outras pessoas. E a lei quer fazer com que todas as pessoas partam de uma situação justa, de uma situação equânime. Você consiga fazer com que aquele que tem um prejuízo natural decorrente de uma deficiência seja equiparado ao outro através de alguma vantagem legal que a lei oferece. Então, se você lê o parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 12.764 de 2012, que é a Lei do Autista, você vai ver lá dizendo o seguinte: o transtorno do espectro autista é considerado deficiência para todos os efeitos da lei. Então, quando você fala em autista, você está falando em pessoa com deficiência, seja lá qual for a severidade ou leveza com que o transtorno se manifesta na vida daquela pessoa. Porque, como já dito anteriormente, seja autismo leve ou seja autismo mais severo, de qualquer maneira, essa pessoa que tem o diagnóstico de TEA, ela sofre um prejuízo relevante em relação às demais pessoas típicas. Então, quando a gente está falando leve ou severo, a gente está falando dentro do espectro. Mas todo mundo que colocou os pés dentro do espectro através de um diagnóstico é porque tem uma situação desvantajosa na sociedade em relação às demais pessoas.
Se você entendeu isso, você entendeu qual é o espírito da lei. O espírito da lei é compensar essa pessoa para que ela, tendo mais algumas vantagens, seja mais competitiva em relação àquela pessoa típica, aquela pessoa que não tem transtorno nenhum. Eu sei também que sobre o grau de suporte, os especialistas em autismo sabem muito bem disso, mas eu creio que não vale a pena a gente esmiuçar esse assunto aqui, é que uma pessoa que tenha o que eu estou chamando de autismo leve, ela pode ter variados graus de suporte envolvidos na sua condição. Ela, num determinado setor da vida, na linguagem, ela pode ter um suporte X e pode ser que em outros setores da comunicação ela tenha outro suporte, sabe? Então, essa questão do grau de suporte a gente trata assim como se fosse um conjunto de nível de suporte que se manifesta em absoluto em uma pessoa. Pode ser que tenha pessoas em que o transtorno se manifesta em vários graus de suportes diferentes, em áreas diferentes da vida. Mas, enfim, não vamos tratar desse tema aqui hoje. O que nós estamos falando aqui é sobre se o autista leve, que eu acabei de explicar para você como é que eu conceituo, tem direito a exercício de determinadas vantagens previstas em lei. A maioria dos direitos que são concedidos aos autistas e às pessoas com deficiência do modo geral, eles são previstos em leis federais, mas é atribuído aos estados e aos municípios, ou seja, aos outros entes da federação, fazer a devida regulamentação local dentro dos seus territórios desses direitos. Então, é muito possível que você tenha, por exemplo, em um município, uma política de passe livre no transporte público municipal para pessoas com deficiência. Aí se inclui também as pessoas com transtorno do espectro autista. Em outros municípios, você não vai verificar essa regulamentação. Então, algumas coisas dependem de regulamentação local. Outras coisas se associam a outras legislações que escapam às diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e também da Lei do Autista, que é a Lei 12.764, de 2012. Por exemplo, tem um direito que é assegurado às pessoas com deficiência, só para te dar um exemplo, né, já que a gente está tratando aqui de gradação da deficiência e exercício de direitos. Por exemplo, acompanhante em viagem. Pessoa com deficiência tem direito a acompanhante em viagem. É claro que as companhias aéreas lá estabelecem certas regras burocráticas que a pessoa tem que cumprir, tem que preencher formulários, um médico tem que declarar que aquela pessoa precisa de um acompanhamento. E aí, essa norma, que é uma norma da ANAC, ela diz que a pessoa com deficiência, se precisa viajar acompanhada, o acompanhante terá 80% de desconto no direito da passagem, no valor da passagem. E aí, a gente pergunta, mas vem cá, e o autista leve tem direito a essa vantagem, viajar com outra pessoa e essa outra pessoa ter 80% de desconto na passagem? Eu entendo que não. Se a gente estiver falando de um autista leve que tem condição de viajar sozinho. Por quê? O desconto é para o acompanhante, no caso de pessoas que precisam de acompanhante. Se esse autista em particular, ele não tem a necessidade de um acompanhante, por que é que a pessoa que o acompanha teria direito a um desconto de 80%? Entende como é que isso influencia? Por exemplo, na lei complementar que trata da aposentadoria por motivo de deficiência, lá existe uma gradação de deficiência. Por exemplo, a pessoa que tem uma deficiência considerada grave vai se aposentar em X anos. A pessoa que tem uma deficiência considerada moderada, ela vai se aposentar em Y anos. Vai trabalhar mais do que aquele que tem a deficiência grave. E a pessoa que tem a deficiência leve, ela vai trabalhar ainda mais do que aquela pessoa que tem a deficiência moderada ou grave. Só que em qualquer desses casos de aposentadoria especial por deficiência, os deficientes, seja lá qual for a natureza da deficiência,
eles vão se aposentar antes das pessoas típicas, à exceção daquelas que têm direito de aposentadoria em menor tempo, em razão da especialidade da função, né? São as chamadas aposentadorias especiais, policiais, professores. Existem algumas categorias que se aposentam mais cedo em razão do tipo de atividade que é mais desgastante, né, para o organismo do indivíduo. Então, todos têm, só que de forma gradativa. Então, existem, eu exemplifiquei aqui, 2 direitos que o autista leve se distingue do autista severo para exercer direitos, né? Citei 2 casos, existem mais. Existem questões relacionadas à vaga de estacionamento, mobilidade e tal, que dependendo do autista que a gente estiver considerando, ele não vai ter o direito de exercer. Mas, de saída, eu posso dizer aqui, com toda certeza, os autistas leves têm direito ao exercício de direito ao benefício de prestação continuada, ou seja, para o BPC, não importa se o autista... o grau de suporte do autista e o nível de severidade em que a condição se manifesta naquele indivíduo, não importa. Inclusive, tem entendimento consolidado do STJ sobre isso, não importa. Para o exercício de direito a vantagens tributárias, também não importa. Se tem desconto para comprar um veículo, por exemplo, sem pagar uma alíquota de ICMS ou de IPI, esse direito depende do grau em que o autismo se manifesta no indivíduo. Então, vantagens tributárias todas, BPC está valendo. É claro que o BPC, além do diagnóstico do autismo, que é deficiência para todos os efeitos da lei, também tem uma questão que é relacionada à renda. A pessoa tem que comprovar que está dentro de uma faixa de renda que a lei considera vulnerável. As preferências de atendimento também, qualquer pessoa com diagnóstico pode colocar lá o cordão de girassol ou o cordão com o quebra-cabeça que vai exercer. E, além disso, a preferência na aquisição de imóvel através de financiamentos públicos, né, do Sistema Nacional de Habitação, do sistema público, tem uma reserva para as pessoas com deficiência. E o autista, como é pessoa com deficiência, tem direito, independente do grau de suporte ou do nível em que a deficiência se manifesta no indivíduo, de participar dessa seleção, dessa competição em separado das outras pessoas que têm intenção de fazer um financiamento de casas populares, por exemplo. Além disso, concurso público dentro das vagas para a pessoa com deficiência é também um direito do autista, mediante a apresentação do diagnóstico, independente do nível. Então, os autistas leves têm direito a todas essas benesses da lei, independentemente de comprovação de severidade da condição. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se ele foi útil, eu peço a você que compartilhe com outras pessoas. Não deixe de seguir, né, de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ser notificado de outros vídeos e até o nosso próximo encontro.